Neri, boa noite para você. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Cultura Brasileira. Muito obrigada por atender meu convite aqui para a gente conversar. Não sei se você estava ouvindo, mas eu estava trazendo aqui um pouco do contexto, né, daquilo que eu chamei você e a Renata para a gente poder conversar aqui, falar sobre isso, porque são coisas que estão acontecendo, estão aí dentro do nosso dia a dia, no noticiário, e eu não sei, Neri, eu realmente me parece, é uma especulação, né, que a gente não está tratando de coisas isoladas. Então, teve esse caso do MC Pose do Rodo, que foi bastante repercutido, ainda é. Tem esse caso da lei anti-Oruan, que está aí cada vez mais, né? A última informação que eu tive, eu estava olhando, e tem cerca de pelo menos 50 cidades brasileiras que estão discutindo essa lei. E aí tem esse fato, que a gente sabe que não é um fato isolado, porque são outros casos também dessa invasão da polícia no Morro de Santo Amaro e esse assassinato desse jovem de 24 anos. Então, eu realmente tenho a sensação que tem algo ali, está tudo muito conectado, né? E aí, esse termo narcocultura, que tem muito a ver com esse caso do MC Pose do Rodo. Então, é isso, assim, deixa eu trazer a Renata aqui, Renata já está conosco também, eu vou apresentá-la aqui para vocês, gente. Renata também já esteve aqui conosco na Cultura Brasileira, ela é pedagoga, pesquisadora da cultura funk e relações étnico-raciais, formada pela Unifesp, idealizadora e articuladora nacional da Frente Nacional de Mulheres no Funk e Frente Parlamentar do Funk, dançarina, coreógrafa e professora de funk, idealizadora do projeto Academia do Funk e ativista da organização política Coalizão Negra por Direitos. Dito isso, Renata, seja bem-vinda aqui também mais uma vez. Boa noite para você. É muito bom tê-las vocês duas, né, a Neri e a Renata, aqui para a gente poder conversar, trocar uma ideia. E eu estava falando aqui, Renata, um pouco, a Neri estava me ouvindo, que tem um contexto acontecendo, né? Então, muito rapidamente aqui vou repetir, mas assim, eu queria até para começar, para ouvi-las mesmo, né? Para a gente começar essa conversa. Tem essa questão do caso do MC Pose do Rodo, né? E eu queria muito ouvir uma avaliação de vocês sobre esse espetáculo que aconteceu em torno dessa prisão. E também tem aí esse avanço da lei anti-Oruan, tem cerca aí de 50 cidades no Brasil que estão discutindo essa lei. Tem a questão do próprio Oruan, tem um outro elemento, que tem uma discussão que está fervorosa nos últimos dias, em particular no X, porque o Oruan, ele tem se colocado, digamos assim, de maneira, acho que mais política, não sei, porque eu acho que a presença do Oruan, em todos os sentidos, ela é uma presença política, mas, digamos, ele tem se colocado nesse lugar, até porque ele fez uma fala sobre esse caso do Morro de Santo Amaro, né, desse garoto que foi, esse jovem que foi assassinado pela polícia na sexta-feira. E aí ele fez uma fala, porque uma pessoa disse, o Oruan ele precisaria ali ter criado uma consciência, ter leituras, um letramento, etc. E aí algumas figuras de esquerda, vou citar aqui o exemplo da Erika Hilton, a deputada pelo PSOL, porque foi a que mais teve repercussão, foi lá, fez uma fala, uma postagem, falou, Oruan, aí deu algumas dicas de leituras, falou de algumas instituições aqui do Rio que ele podia procurar para justamente, né, criar, se instruir, buscar, porque ele perguntou, inclusive, o que devo fazer? Ele fez essa pergunta. Ninguém foi lá de enxerido para falar, ele perguntou como devo fazer. E aí algumas figuras, até o próprio Jones Manuel também comentou, outras figuras de esquerda, várias, inclusive, foram lá e falaram, lê isso, lê esse livro é legal, e etc. Enfim, só que isso virou uma grande discussão, pelo menos ali no X, né, que eu tenho acompanhado. Então, enfim, estou falando essas várias coisas porque me parece que elas não estão desconectadas, assim, sabe? Então, eu queria ouvi-las, assim, começando por esse caso do MC Pose do Rodo, e aí para a gente ir para esses outros pontos também, falando do Oruan, da lei anti-Oruan. E é isso. Desculpa que a introdução longa, mas é mais para a gente poder partir para a conversa mesmo aqui, contextualizar vocês. Boa noite, Renata. E Neri também. Boa noite, boa noite. A gente acompanhando a live.
Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É sempre importante a gente estar aqui fazendo esses debates construtivos, principalmente quando o assunto é funk, porque, enfim, quando a gente fala de funk, a gente está falando de jovens negros da periferia, né? E eu acho que quando a gente fala sobre a vida de jovens negros da periferia, a gente precisa falar sobre o funk, sobre a perseguição que essa cultura sofre e todos esses impactos, né? Pensando no que aconteceu com o artista MC Pose do Rodo, primeiro que é uma prática racista e muito comum que a polícia já tem, né? Eu acho que existe um despertar de ódio quando se trata de figuras como a do MC Pose, né? A gente está falando de um cara que é um homem negro que passou pelo sistema carcerário, que encontra o funk como ferramenta de socialização e enriquece em cima dessa cultura, que não é um problema, né? Então, o Pose, ele acabou se tornando tudo aquilo que o sistema não queria, né? Porque o que o sistema espera de um jovem negro que foi preso é que ele volte para a marginalidade ou que ele volte para empregos subalternos. E essa opção não foi nenhuma do Pose. O Pose ele deixa muito claro que todo o trabalho dele, todos os bens dele vêm do trabalho dele, e qualquer pessoa que se dispõe a entender a economia da cultura urbana, a economia da cultura funk, como isso impacta financeiramente no mercado, vai entender que é possível sim você ficar rico a partir da cultura funk. Então, assim como o MC Pose, tem vários artistas que também enriqueceram com a cultura funk, como a própria Ludmilla, a cantora Alexa, a cantora Anitta. Então a gente tem várias MCs, a gente tem vários artistas do funk que também enriqueceram por conta da cultura do funk, né? E se tratando de um homem negro que já passou pelo sistema carcerário e não ter virado a estatística que o sistema espera, ele acaba se tornando um alvo e a polícia acaba criando um ódio desse jovem porque é um recalque inconsciente de ver um homem negro desfrutando de seus bens, tendo a sua família, tendo a sua casa, tendo a sua esposa. Em algum momento, o Estado ele precisa ter um posicionamento de enfrentamento, porque isso afeta a moral e o bom costume da polícia militar, né? É você ver um artista negro que passou pelo sistema carcerário e hoje ele está distante de todas essas situações vulneráveis e ainda enriqueceu, é uma afronta para o sistema. Então, o sistema ele não aceita que homens negros do funk tenham famílias, tenham filhos, tenham riqueza, tenham dignidade, que fazem um trabalho social, por mais que tenha um cunho meio, social, meio assistencialista na periferia, é um trabalho importante. Então, o MC Pose ele é um artista que ele se dispõe a ajudar a comunidade dele, que ele se dispõe a ajudar a favela dele. Ele é um artista que foi totalmente contra as estatísticas que o sistema impôs para ele. Eu acredito que todo esse ódio veio na performance racista que a polícia teve no momento que prendeu esse artista, né? Porque quando a gente vê a prisão do Cariani, por exemplo, a gente percebe que foi totalmente tranquilo e o cara tinha uma lista criminal gigante, né? E aí, quando a gente fala de um artista como Pose, que é um homem negro que passou pelo sistema, cria-se uma atmosfera criminal, e em cima dessa atmosfera criminal, cria um espetáculo de horror racista, porque o que o Pose passou, a forma que ele foi preso, foi o que despertou a mídia e deu toda a visibilidade para o caso, né? A forma que o Pose foi preso fere tudo que a gente entende enquanto direitos humanos. Eu, como uma mulher negra, e enxergo aqueles vídeos, quando eu vejo aqueles vídeos, particularmente, ele me afeta, ele me machuca, porque eu sou uma mulher negra, né? Eu tenho amigos negros, meus familiares são negros, eu tenho muitos homens negros ao meu redor,
E não tem como a gente não pensar que isso poderia acontecer com um dos nossos, e principalmente de pessoas próximas da gente, né? Então, quando você vê a violência, o esculacho que foi a prisão do Pose, automaticamente faz com que uma prisão arbitrária como essa tenha uma visibilidade que deu, né? Eu acho que o sistema judiciário e nem a polícia militar esperava por isso, porque a polícia ela é racista. Esse tipo de conduta é comum na polícia, mas quando se tem uma postura dessa com um artista que tem visibilidade, né, o tiro sai pela culatra, né? Então, eu acho que nem mesmo o Poder Judiciário, acho que nem mesmo a Polícia Militar contava com toda essa repercussão, porque isso é um comportamento comum da polícia, né? Só que o tiro saiu pela culatra, então o que era para ser apenas uma prisão virou um show de horrores. E aí é onde a gente vê toda a galera dos direitos humanos, as organizações, a sociedade civil e todas as pessoas que entendem que minimamente não precisa fazer nenhum tipo de violência quando se tem esse tipo de chamado judicial. Né? Eu acho que ele, se fosse o caso, ele poderia ter sido conduzido de uma forma mais humanizada. O papel da polícia na prisão do Pose foi proposital para desumanizar aquele corpo negro. E a gente sabe que isso é uma prática racista. Então, naturalmente, a sociedade ela entende isso e mobilizou, né? Então, acabou virando um espetáculo essa prisão do Pose. E aí, quando a gente tem uma morte, na sequência de uma. Quando a gente tem uma prisão arbitrária, como aconteceu com o Pose, e na sequência a gente tem o Morro do Santa Amaro invadindo uma festa junina e mata um jovem negro inocente de 23 anos, que também tem pai, que também tem família, que também é um homem negro, tudo isso numa sequência de fatos, né? Porque a janela foi muito pequena do tempo de todos esse tipo de violência. E a gente está falando do mesmo lugar, do mesmo território, do Rio de Janeiro. Né? Então, quando fica massivo esse comportamento da polícia militar, naturalmente, as vozes que compõem o movimento funk, as vozes que vivem na periferia, as vozes que estão na favela, elas vão manifestar o seu desconforto. Né? Então, isso também impactou com que o Oruan se colocasse, né, politicamente dentro de todas essas manifestações. E aí, quando a gente vê uma figura como o Oruan se colocando como uma pessoa, como um cidadão, porque é isso que ele é, as pessoas esquecem que o Oruan ele é um cidadão e que ele tem o direito de se colocar, de falar, de se posicionar, né? E aí, quando o Oruan, com todo o seu histórico, né, familiar, se coloca, tem toda uma mídia que tenta criminalizar esse sujeito simplesmente porque ele é filho de quem ele é. Né? Então, eu acho muito interessante esse enfrentamento que o Oruan faz, porque ele desperta até um desconforto na própria esquerda, né? Porque a esquerda não está acostumada com lideranças como a do Oruan, com o perfil do Oruan. Né? A esquerda está acostumada com uma liderança mais branda, mais branca, né? Então, quando a gente tem uma figura que foge do escopo da esquerda, se posicionando e defendendo os mesmos ideais da esquerda, a gente tem um conflito, né? E aí eu também acompanhei toda essa questão do Oruan no X, e eu achei bem arrogante da parte de muitas pessoas indicar determinadas leituras para um artista como ele, que está começando a compreender esses processos políticos no sentido de organização, porque ele já é um sujeito político. Né? Eu acho que toda pessoa é um sujeito político. Eu acho que quando o Oruan ele se coloca nesse lugar, a gente vem com ele toda uma história, né? E histórias que a esquerda não está acostumada a lidar. Então, eu percebo que o Oruan ele faz parte de todo esse processo e desperta
um questionamento para a própria esquerda. Então, eu achei muito arrogante pessoas indicarem leituras sem ao menos acolher e entender que a política, que as pessoas também precisam de letramento político a partir de uma didática que, de fato, dialoga diretamente com o entendimento daquele sujeito, né? Eu mesmo, eu sou uma acadêmica, eu leio, eu estudo, mas a gente sabe que tem algumas leituras que são muito técnicas, que a gente não tem entendimento de muitas coisas, mesmo quando a gente se propõe a estudar, né? Porque a educação, a informação, ela é burocrática propositalmente, né? E aí eu acho de muita arrogância da esquerda tem que ficar indicando determinados livros, sendo que a gente poderia simplesmente acolher e ouvir esse sujeito, porque a partir da escuta a gente consegue compreender qual é o ponto de partida que esse garoto precisa ser acolhido para ele ser uma possível liderança. Porque é possível. Precisa de uma formação política, precisa de um letramento político, mas isso precisa ser feito de uma forma didática, que dialoga com o entendimento da realidade da vida dele. Então, eu achei muito arrogante as pessoas realmente saírem indicando um monte de leitura de livros que tem palavras técnicas rebruscadas que talvez nem eu entenderia direito, sabe? Eu acho que precisa ter um pouco mais de cautela e empatia no processo de formação política dos nossos jovens, né? Principalmente de um jovem como o Aruan, porque quando ele pede ajuda para ter um letramento político, não significa que ele não sabe nada, significa que ele só precisa de uma orientação. Então, eu acho que a escuta é importante, eu acho que vale criar um espaço seguro para esse sujeito se sentir minimamente confortável e seguro, para ele mostrar o que ele entende de política, porque esse sujeito entende de política, e a partir disso entender quais são as possibilidades de construção, porque não existe uma cartilha do militante, né? Ainda mais quando se trata de uma figura totalmente contraditória politicamente, socialmente falando, como ele, né? Então acho que precisa ter um pouco mais de empatia, um pouco mais de cautela, principalmente mais escuta para entender de que lugar que esse garoto veio, e a partir disso a gente consegue construir quadros, representantes da sociedade que de fato consiga falar com a juventude, porque da mesma forma que o Aruan pede ajuda para ter um entendimento de letramento político, eu tenho certeza que milhares e milhares de jovens na periferia também gostariam de ter esse letramento político, mas a partir de uma didática que de fato seja entendível para essa juventude, né? Talvez ler Clóvis Moura, você nunca leu nada, você nunca acessou nada da militância. E aí você vai ler Clóvis Moura, Franz Fanon, sei lá o que mais, afasta, assusta, porque o entendimento didático é diferente, né? Então, aproximar esse sujeito das lideranças sociais que estão presentes até mesmo no dia a dia dele, né? Ele vem de uma favela e toda favela tem organização política, né? Tem a galera dos direitos humanos. Quem são essas pessoas do território dele? Será que essas pessoas do território dele pode acolher esse sujeito para trazer esse letramento político para ele? Eu acho que talvez esse seria um caminho mais ideal para uma figura como ele, o acolhimento, a escuta e a construção a partir do território. Eu acho que mandar ler livro eu acho de muita arrogância da esquerda, né? Porque não é porque eu li que ele tem que ler. Eu acho que o entendimento político ele pode ser feito de várias formas e nesse momento a esquerda não sabe, a esquerda tem dificuldade de dialogar com o movimento funk, né? De ter essa troca. Então, acho que esse é o momento que a gente precisa se repensar enquanto ideologia de esquerda, para entender como que a gente pode acolher esses artistas, não só Oruan, mas como outros artistas também que precisam desse letramento político, mas não se sente seguro nem à vontade para ter um espaço seguro para fazer isso. Então, acho que é muito importante a gente entender com quem a gente está falando, para depois a gente entender como que a gente pode educar esses sujeitos politicamente falando. Neri, se você quiser comentar, complementar, trazer um pouco da sua observação. Boa noite, Thalita. Boa noite, Renata.
Obrigado pelo convite. Boa noite também quem está aqui acompanhando a gente. A Renata, que é minha referência, minha maior referência no funk, já deu bastante o contexto, então acho que eu vou só dar umas pinceladas aqui para poder engrossar o debate. A gente precisa pensar de onde parte, né, essa movimentação que tem acontecido constantemente. Thalita, você tem total razão quando você diz que não é um caso isolado. Não é um projeto, né? Um deles existe há muitos anos, que é o extermínio da juventude negra, né? Só que hoje existe também um outro movimento acontecendo que é importante a gente estar atento. Eu gosto de uma frase muito que eu tenho usado recorrente, que é da Conceição Evaristo, que é: eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. O funk e o rap, eles têm sido hoje as principais culturas de não morte da juventude negra, né? De vida da juventude negra. O Estado sabe disso, né? A gente tem dados disso, a gente tem dados. Da perspectiva do hip hop, nós temos dados, né? O quanto o hip hop, aos seus hoje 43 anos, salvou a juventude negra. Ele, inclusive, foi um dos principais projetos, acho que falei aqui já num outro momento, um dos principais projetos para brecar o extermínio e o encarceramento da juventude negra. O funk também. Isso fica muito nítido quando a gente hoje costuma usar uma frase assim: antigamente queriam ser jogador, hoje os jovens querem ser MC, né? Então a gente está falando do quê? A gente está falando de sonho, né? O sonho do jovem que antes era ser jogador e hoje quer ser MC, a gente está falando de futuro. E o Estado, como que ele faz para aniquilar o sonho? Ele mata o corpo, né? Ele tomba o corpo. E é interessante pensar isso, porque numa das entrevistas que Amanda Vettorazzo, a parlamentar que propõe a lei anti-Oruan, diz, abre aspas, eu criei essa lei porque um dia eu perguntei para o jovem o que ele queria ser, e ele respondeu: eu quero ser como o Oruan, fecha as aspas. E ela não sabia, segundo ela não sabia quem era o Oruan. Quando ela viu quem era esse personagem complexo, que a gente vai falar super dele, né? Que todo mundo, eu acho que está tendo muita dificuldade em fazer uma leitura do Oruan. E o hip hop também tem, tá? Preciso fazer esse apontamento. Então, o que ela pensa, né? Como assim o jovem quer ser o Oruan? Como que o jovem quer sonhar ser o Oruan, quer ser o MC? Né? Então, por isso que começa essa frente ampla aí de criminalização do que é o sonho da juventude atualmente. Então, não é nada isolado, não é nada individual, é um projeto que está se expandindo. Várias cidades já propuseram a lei, mas eu e a Renata soubemos recentemente, não foi? Acho que esses dias, de que alguns lugares, cidades pequenas aqui do interior, avançou essa lei já. Eu não tenho os dados aqui agora, enfim, mas é importante dar uma olhada nisso. Enquanto a discussão do POSE estava acontecendo, essas leis estavam passando, né? Então, em paralelo, o foco, olhar, uma vez que existe uma lei anti-Oruan, o foco se olha para os MCs do Rio de Janeiro, que é importante dizer também que são MCs de funk, mas são MCs de trap, e trap é rap. Então, é a criminalização de ambas culturas. Né? Então, a gente está falando aí de criminalizações conjuntas, o que também, para nós, que pesquisa o hip hop, enxerga como uma coisa não inovadora no sentido, mas com atenção, porque não acontece. Né? A criminalização ela sempre foi individual, se criminalizava o funk e separadamente se criminalizava o rap. Uma vez que se criminaliza as duas culturas juntas, os dois movimentos precisam se organizar. Por isso que a gente hoje, você vê muita gente se posicionando, por isso que engrossou o caldo em relação ao pose, né? Todos os movimentos, não só, outros também, o samba se posiciona, muita gente, mas houve um aumento dessa postura por conta das duas culturas sendo criminalizadas conjuntamente. Então, acho que é isso. Em relação ao Oruan, o Oruan é uma figura complexa, até
até para nós. Eu sou uma pessoa que integro a Frente Nacional de Mulheres no Hip Hop, que é uma frente que luta pela equidade de gênero. Então, nós já tivemos vários apontamentos em relação às posturas do Oruan, e aí existe uma questão que, nesse momento, precisa ser dita. Numa luta política, nessa luta política que a gente está atual, a gente vai precisar fazer uma análise da postura individual do Oruan e em qual momento que a gente abraça a juventude, né? Então, é óbvio que quando os movimentos de esquerda vão lá dialogar com o Oruan, há uma boa intenção. Ninguém acha que não há uma intenção ali que é interessante. Mas é importante pensar que o Oruan é essa figura de um movimento de rua, né? E há uma dificuldade muito grande da esquerda de entender como se constrói esses movimentos. Eu evoco aqui, acho que um grande exemplo, que é o projeto Rappers, que foi o projeto mais bem-sucedido político feito com a juventude negra do hip-hop, idealizado pela Sueli Carneiro e pela Sulemar Carneiro, onde elas diziam: não fomos nós que fizemos nada, nós não sugerimos nada, nós os ouvimos e deixamos eles propor soluções para os problemas que eram deles. Então, é óbvio que é isso, né? Acho que houve ali uma discussão ampla, e eu gosto disso também, porque para você ver a força do Oruan, como ele tem mobilizado importantes discussões, né? O tempo todo é uma figura que mobiliza discussões. Para quem concorda, para quem discorda, mas ele traz temas em debate. Ou seja, como que você vai dizer que esse jovem não é relevante? Como você vai dizer que esse jovem não precisa ser escutado? Como que você vai dizer que esse jovem ele não precisa de apontamentos? Não tem como. Gostei do posicionamento de Erika Hilton, particularmente falando, porque ali eu vi uma similaridade com o que Sueli Carneiro, diferente de muitos que eu vi uma postura ali muito parecida com o que Sueli fez, indicando organizações que já atuam ali perto da comunidade dele, da comunidade, ali dentro da comunidade, abrindo um canal de escuta, e, obviamente, enquanto uma parlamentar mulher trans negra, sofreu ataques, mas a gente tem que pensar que toda mulher negra está comprometida com a juventude negra viva, né? E isso é uma questão posta que não é questionável para a gente, não está aberta a questionamentos, a críticas. A esquerda que não estiver comprometida com a vida da juventude negra precisa se rever. Acho que é isso. Deixa eu esperar aqui a Renata voltar. A Renata ela vai precisar sair agora às 9 horas em ponto, né, Renata? Você está com uma reunião, então deixa eu aproveitar a sua presença aqui nesses minutinhos finais. Chegou uma pergunta aqui, era uma pergunta, inclusive, que eu queria realmente colocar, mas aí teve uma pessoa da audiência que trouxe essa pergunta para ouvi-las. Mas eu quero pegar um gancho um pouco dessa crítica que você trouxe sobre a questão das indicações, né, para o Oruan, porque muita gente aqui da audiência, inclusive, reagiu. Porque aí, Renata, eu te pergunto o seguinte, eu acho que eu concordo com você que tem, de fato, essa questão de uma certa postura tutelar, inclusive, de parte da esquerda, né, um certo academicismo, né, uma certa intelectualidade que vai lá e indica uma leitura e fala, ó, lê isso, porque aí com isso você vai sair, vai ser o próximo Malcolm X aqui, né, enfim, né, é mais ou menos nessa linha. Mas eu também coloco aqui para te ouvir, vou ouvir você e a Neri, porque também não é uma certa arrogância a gente pressupor que o Oruan não seja devidamente capaz de pegar, por exemplo, um Clóvis Moura para ler e entendê-lo. Aqui estou colocando um pouco para ouvir vocês, até por conta da nossa audiência que também está questionando e está falando isso. Olha, mas ele que pediu indicação, ele não pediu, viu, gente? Só respondendo vocês, ele não pediu indicação de leitura. Ele perguntou o que devo fazer. A indicação de leitura foram as pessoas que deram ali e falaram, mas eu também me coloco para pensar, Renata, esse ponto, porque de fato há um certo tutelamento, né? E aí querer indicar a leitura essa, aquela, lê Fanon, lê Clóvis Moura, esses clássicos, etc. Mas também pressupor que ele não vai pegar um Fanon e não vai entender, também não é uma postura ali um pouco de entendimento que ele não seja capaz de fazer a interpretação dessas leituras? Coloco essa pergunta 1 e eu vou emendar essa que chegou do Rodrigo, que também é uma pergunta polêmica, só para otimizar seu tempo, porque eu sei que você precisa sair, que você está com o horário aí.
O Rodrigo Mendes, ele diz: a despeito da prisão violenta do Pose, como relativizar as suas letras, onde ele cita nominalmente o Comando Vermelho, né, o CV, sempre de forma apologética e, inclusive, faz o símbolo da facção, né, o dois com a mão, nos seus shows? Ele pergunta. Então, deixo essas duas questões aqui para a gente ouvir vocês. Já falando para vocês que Renata está com horário, por isso que eu emendei as duas perguntas aqui para poder ouvir vocês. Renata, tá sem som, tá no mute. Bom, eu acho que primeiro a gente precisa entender que quando a gente fala do rap, do funk e do samba, a gente está falando de culturas territorialmente culturais. Então, quando você vai falar de funk, eu vou trazer um exemplo do MC da Leste, por exemplo. Uma das músicas mais famosas do MC da Leste é Todas as Quebradas. É uma música muito longa, de aproximadamente 4, 5 minutos, onde ele cita todas as quebradas de São Paulo. Se você ouvir as obras do MC da Leste, por exemplo, você vai perceber que a todo momento ele fala da Vila do Sapo, que a todo momento ele fala da Zona Leste, porque é o território que ele vem, né? Eu sou uma intelectual do funk e toda oportunidade que eu tenho, eu falo com muito orgulho do território que eu venho. Eu venho do Itaim Paulista. O Itaim Paulista ele é um bairro onde surge o Passinho do Romano aqui em São Paulo, por exemplo. Então, para mim, como funkeira, é muito gratificante falar do meu território. E falar de território é muito importante quando a gente fala das nossas culturas, porque a gente reafirma o lugar que a gente veio, né? Então, quando a gente olha para a questão geopolítica do Rio de Janeiro, a gente percebe que todas as favelas elas têm um poder paralelo. Isso não é a escolha do artista, isso não é a escolha do pastor, isso não é a escolha da mãe de santo, isso não é a escolha do vizinho que é ateu. Está dado. Isso é um projeto político social que foi feito para aquele território. Então, todos os morros, todas as favelas do Rio de Janeiro têm um poder paralelo ali atuando. E aí, quando você cresce em um território que tem um poder paralelo atuando, é naturalmente que você se relacione com aquele tipo de cultura. Por quê? Porque está dado. Significa que você é um traficante, que você faz parte do Comando Vermelho? Não, significa que você faz parte de um território onde o Comando Vermelho atua. Então é por isso que a gente enxerga vários MCs de funk falando sobre facção. Não é porque eles fazem parte da facção, é porque o lugar da onde eles vêm existe uma facção atuante. E essa facção ela só atua nesse território porque existe um projeto político que fizesse com que o poder paralelo pudesse atuar nesses territórios. Então é natural que os artistas de funk vai falar em algum momento do poder paralelo que se tem naquele território, porque eles crescem vendo o Comando Vermelho, eles crescem vendo as outras facções, eles crescem vendo aquilo. E é natural aquilo dentro daquele território, né? Então, eu costumo dizer, a minha análise, né, eu costumo dizer que a galera que não é vinculada a nenhum tipo de facção, mas que está presente nas favelas que tem essas facções, naturalmente, essas pessoas elas se sentem indiretamente pertencente a esse domínio político dessas facções, porque de fato existe esse domínio político. Né? Então elas se identificam territorialmente falando. O funk ele é território, a nossa arte é território. Qualquer pessoa que não conhece São Paulo e conhecer um morador do Capão Redondo, qualquer pessoa vai ouvir a seguinte frase na sequência: ah, você mora no Capão Redondo? Moro. Nossa, mas você conhece o Mano Brown? Claro que não, porque o Capão Redondo ele é gigante, tem um monte de gente morando lá. Mas a criação que se tem das pessoas é que o Mano Brown é do Capão Redondo e aquele território é dele. Então, logo as pessoas acham que todo mundo conhece aquela liderança que está ali, né? Então, assim, eu dei esse exemplo para a gente entender que o funk ele é territorial.
Então, é muito comum você ver os artistas de funk falando das facções, falando do poder paralelo, falando da polícia, falando das questões sociais, falando das contradições sociais, porque isso está presente no dia a dia desses jovens. E isso só vai mudar se o governo fazer um projeto político que funcione e não que extermine, né? Um projeto político que funcione para fazer com que esses espaços sejam minimamente sociáveis e que eles não precisem desse poder paralelo atuante. Então, a gente tem esse poder paralelo atuante porque existe um projeto social que obriga essas facções, esses sujeitos que moram nas favelas e nas periferias do Rio de Janeiro se organizarem paralelamente ao poder militar. E como isso está presente no dia a dia das pessoas, eu acho que isso vai estar presente sim nas músicas. Então, quando sobe a hashtag MC não é bandido, é porque esse sujeito só está falando do dia a dia que ele está vendo. Né? Mas porque ele faz o símbolo da facção? Porque ele vem do território que aquela facção atua. Isso significa que ele faz parte dessa facção? Não. Às vezes é porque ele só convive, porque ele é obrigado a conviver, porque existe um projeto que faz com que ele obrigatoriamente conviva com o poder paralelo. Então não dá para a gente responsabilizar um problema que socialmente está dado. A gente não pode responsabilizar os artistas de funk por um problema que socialmente já está dado. Né? Porque quando a gente vê cantando Garota de Ipanema, ninguém questiona, porque é Ipanema e lá não tem poder paralelo. Mas aí quando a gente vê o pose do Rodo, né, fazendo o símbolo da facção, da qual territorialmente faz parte do território dele, naturalmente as pessoas associam esse artista a esse território. E só para dar um complemento, para vocês entenderem essa relação do funk território, vocês podem reparar que os MCs de funk ou os DJs de funk, eles sempre colocam no seu vulgo artístico o lugar que vocês veem. Eu sou de São Paulo, sou do Itaim Paulista, Zona Leste, eu moro perto de Ferraz de Vasconcelos, e de lá sai o DJ Henrique de Ferraz, que é de Ferraz do Vasconcelos, por exemplo. Então a gente tem o DJ Henrique de Ferraz, porque não é o sobrenome dele. O DJ Henrique de Ferraz é porque ele vem de Ferraz, de Vasconcelos. O DJ Renan da Penha tem o vulgo DJ Renan da Penha porque ele vem do Complexo da Penha. A gente tem o MC Pose do Rodo porque ele vem da favela do Rodo. Então, o funk, ele é territorial. E aí, sabendo disso, se utiliza de todo esse processo das facções que estão presentes nesses espaços para responsabilizar esses artistas que estão contando da sua vida dentro das suas músicas. Agora, falando do que a gente deve fazer em relação ao Oruan e todas essas indicações, eu acho sim que ele tem entendimento para sentar e ler um Clóvis Moura, ler um Franz Fanon, ler um Martin Luther King. Eu acho que ele tem capacidade para isso. Mas eu, como professora, como uma ativista do movimento funk, né, que compõe a Frente Nacional de Mulheres do Funk desde 2017, eu posso partir das minhas experiências pessoais, que é o seguinte: nunca vi nenhum jovem periférico que nunca teve nenhum tipo de contato com organização política de direitos humanos entender todo o processo político lendo um livro com uma leitura totalmente rebruscada. Significa que isso é impossível acontecer? Não, até porque no hip hop, na década de 90, quando a gente não tinha internet, os nossos artistas, eles tinham que ir para as bibliotecas ler os livros. Né? E a partir desse comportamento de leitura cotidiana, eles adquiriam determinados conhecimentos para fazer com que a cultura hip hop fosse o que ela é hoje, né? Só que hoje, eu acredito que a gente tem outros caminhos. Eu acredito que hoje a gente tem formas mais pedagógicas de formar politicamente esses jovens e a gente não precisa indicar leituras técnicas, acadêmicas e rebruscadas inicialmente. Porque eu acho que todo mundo tem que ler, sim. Eu acho que todo mundo tem. Eu acho que seria um mundo ideal se todo mundo lesse esses tipos de livro, né? Porque aí a gente entender que realmente o conhecimento chegou, mas na prática a gente sabe que não é desse jeito.
né? Eu acho que nos dias de hoje, quando o Oruan ele se utiliza da internet para pedir ajuda, né? Porque ele fala o que eu devo fazer e não o que eu devo ler, eu acho que a gente poderia, de repente, ao invés de indicar no auge da arrogância um livro técnico e acadêmico, a gente poderia indicar, de repente, o canal do Chavoso da USP, que explica política de uma forma totalmente didática. E olha que eu estou dando um único exemplo. Hoje a gente tem vários blogueiros que fazem um trabalho político de formação super interessante, né? Eu acho que, como a Nerie mesmo trouxe, o único posicionamento mais coeso que eu acho que fez mais sentido foi o da Érica, porque a deputada ela simplesmente conectou esse sujeito com com o território dele, com as organizações políticas que já estavam ali presente próximo dele e que com certeza deve conhecer o histórico dele, que com certeza deve conhecer o histórico do território dele e que saberia aproximar, acolher ele de uma forma que não fizesse com que ele se sentisse excludente. Porque, como o diretora da Frente Nacional de Mulheres do Funk, que se propõe a formar politicamente esses jovens, o que eu jamais ouvi desses jovens às vezes eu não gosto de estar em determinados espaços porque eu não entendo e me sinto burro, e aí eu me afasto. E isso eu já ouvi várias vezes. Acho que se a gente conversar com vários militantes, se a gente conversar com os quadros dos militantes, que de fato está dialogando com o movimento de rua, a gente vai encontrar várias falas semelhantes a essa. Então, acho que é muito importante a gente entender com quem que a gente está falando, né? Porque se é uma pessoa que tem minimamente uma introdução ao conhecimento do hip hop, que tem entendimento político do que é o hip hop, talvez eu poderia falar, acho que você está pronto para ler um livro mais técnico. Lê esse livro aqui. Porque o processo de formação política, para todo mundo, é lento. O processo ele é devagar. Hoje, eu me sinto muito segura para estar aqui falando de política com vocês, porque eu passei por um processo, né? Eu estou nessa militância, eu estou nessa política há aproximadamente 15 anos. Então, hoje eu me sinto segura para fazer isso. E eu acho que a gente precisa respeitar o processo pedagógico, político dessas pessoas para que elas se tornem, de fato, quadros, representantes do nosso movimento. Então, eu acho sim que o Oruan consegue ler esse livro, né? Mas eu acho que se a gente puder facilitar e criar um método pedagógico que faça com que esses sujeitos entendam a política de uma forma mais prática, a gente consegue aproximar a leitura da juventude com a proposta política que a gente tem enquanto esquerda. Neri, por favor, se quiser complementar. Renata, aliás, desculpa assim, fazer uma intervenção. Se você precisar, porque eu sei que você está com um compromisso, fica à vontade, tá? Não sei se você consegue ficar mais um pouquinho. Claro que a gente quer que você fique, mas eu sei que você me falou, né, que você vai precisar sair, mas fica à vontade, tá bom? Ok, eu vou ficar aqui mais uns 5 minutinhos. É sempre difícil falar depois da Renata, né? Mas eu acho que primeiro falando sobre o Oruan, eu já sou um pouco mais radical nesse sentido. Eu acho que a arrogância, sim, indicar um livro. Primeiro, porque a gente precisa pensar no contexto que se deu aquela pergunta do Oruan, né? Uma pessoa que eu conheço, inclusive, sugeriu para que ele se organizasse politicamente melhor. E que isso supostamente iria projetar ele. Então, acho que isso já de início demonstra uma falta de respeito e de entendimento de como que se constrói as organizações políticas de base e, sobretudo, do movimento hip-hop, né? Então, a gente está falando de um menino que mobilizou a mídia nacional, internacional, né? É um menino que ele faz assim, ele consegue fazer um rolezinho de moto e unir várias pessoas, e ainda que não seja do jeito que a esquerda institucional acha que deva ser uma manifestação, é uma manifestação legítima. O menino que mobilizou uma série de pessoas para ir na frente da cadeia, junto com outros MCs, vale lembrar, porque nós tínhamos o Borges lá, nós tínhamos o Chefim, né? Então, acho que já demonstra assim, em que momento que houve essa abertura para dizer que ele precisava se organizar politicamente, se ele já estava fazendo isso. E tudo bem, ele foi lá
porque ele não entende justamente isso, só para você ver a importância do trabalho de formação, porque ele não entende que aquilo que ele já estava fazendo era uma organização política, se organizando politicamente. Então ele pergunta, o que eu devo fazer? E para mim faria sentido as pessoas dizerem, você já está fazendo isso. Agora você pode eventualmente fazer isso, isso, isso. Que eu acho que a Erika Hilton conseguiu ali dar uma acalmada nos ânimos naquele sentido, e eu tenho muito apego às palavras, né? Como você dialoga, sobretudo nesses momentos mais sensíveis. Não tem formação a partir de leitura de Clóvis Moura. Ninguém que trabalha com formação de movimento do hip hop e formação de funk que te vá dizer isso, nenhum educador, nenhum intelectual, nenhum artista que fomente isso. Então, é óbvio que qualquer pessoa tem capacidade de fazer a leitura de um livro, tem. Mas pensar que se você acha que a organização política parte disso, acho que precisa ser revisto. Um outro ponto que eu acho que é importante é o paternalismo. O paternalismo que se tem em relação a esses personagens como o Oruan, né? E eu acho que também é importante, uma coisa que ficou muito... que eu fiquei muito atenta, ninguém indicou para ele, por exemplo, uma organização do movimento hip hop, porque o Oruan, ele é um rapper. Ele é um rapper do movimento hip hop. Então, tentar dissociar o Oruan a esse movimento e colocar ele como quase um personagem individual, desconectado a uma cultura que ele já integra, isso é muito ruim. Então, mostra também que a esquerda também está distante do próprio movimento. Se a esquerda está distante do movimento, como ela acha que ela pode ensinar um jovem do movimento? Então, acho que são coisas que a gente precisa pensar. A gente tem hoje, várias organizações políticas do hip hop, e que eu acho que, em algum momento, a gente precisa fazer essas conexões. Quanto a... Acho que a mensagem é Danilo, né? Não lembro o nome dele. A mensagem do nome dele aqui. Rodrigo, desculpa. É uma coisa, acho que muito básica. O rap e o funk retratam a realidade. Né? Qual é a realidade dessa juventude? Qual é a realidade que o Estado propõe para essa juventude? Não quer que cante facção, muda a realidade. É muito simples, né? Eu já falei aqui num outro momento que quando o Brau, lá atrás, na década de 80, chega com Raio-X do Brasil, depois vem Sobrevivendo no Inferno, e que são 2 discos que estão muito mais, inclusive ele fala, né? Aquele momento era uma atmosfera extremamente de violência, onde eles estão retratando a violência ali, lembrando que ali não existia ainda uma organização criminosa, por isso que eles também não citavam nas letras, né? E lembrar que Rio de Janeiro tem uma relação com a violência urbana muito específica. Né? É uma realidade de segurança pública ali muito específica. Então, eu não sei de onde que se ele está no Rio, no contexto do Rio, para poder também fazer essa interpretação. Agora, quando o Brau começa a cantar lá, o Racionais, começa a cantar, e tantos outros, Sistema Negro, DMN, X, começa a retratar a realidade que está muito mais focada nas violências que estavam acontecendo naquela época, o que aconteceu? Chega o governo Lula, né, com as iniciativas de políticas públicas, e que isso muda um pouco a realidade da periferia, e que a periferia ela tem um pouco de mobilidade social. Qual é o disco que vem dos Racionais? Cores e Valores. O disco Cores e Valores é um disco que é um retrato das políticas do governo Lula. Ele vai tratar da economia, da suposta ascensão da classe C, né? Por quê? Porque você vai falar, na música Eu Compro, o Brau fala do poder o Racionais fala do poder de compra. Então, qual no Cores e Valores ele vai falar, pelas marginais os pretos agem como reis, gostar de nós tanto faz, tanto fez. É um disco que já começa a trazer a autoestima. Pouco se fala de violência naquele disco. Por quê? Porque se mudou a realidade da periferia em São Paulo. A violência deixou de existir? Não. Mas outros caminhos começaram a aparecer para aquela juventude naquele momento,
né? Existe a facção central, Eduardo Tadeu, não deixou. O Eduardo Tadeu falou, não, eu não vou falar sobre o poder de compra, eu vou continuar falando aqui da violência. Tá tudo bem. Mas existiu outras possibilidades. Quais são as possibilidades? Aí eu pergunto, quais são as possibilidades que estão sendo dadas para o Pouso e para o Oruan para que eles não cantem o que é do território deles, o que é a realidade deles? Não preciso nem dizer aqui o quanto as organizações criminosas elas são, para além da questão legal, da questão social, como elas atuam dentro desses territórios, né? O sujeito no mundo ele se relaciona culturalmente a partir dos valores, das conexões, né, das coisas que ele vai absorvendo no seu entorno. Se o entorno deles, eles têm que entrar na escola, agachar, porque está tendo tiroteio, mas no final de semana, no lazer, quem está promovendo o baile é o Comando Vermelho, o que vocês acham que vai sair nas letras deles? Tem que mudar a realidade. Então, a gente precisa sair desse debate que não está indo para lugar nenhum, justamente porque a gente não está cobrando efetivamente quem são os responsáveis por isso, né? E aí a gente precisa tomar muito cuidado para não cair na mesma onda da direita de criminalizar o MC e a juventude negra periférica dentro das suas culturas negras. Porque senão a gente tem que ver se a gente está do lado certo mesmo da história. Bom, e aí, queria emendar, então, perguntar para vocês sobre esse termo narcocultura. Me parece ser um termo novo, não sei necessariamente, não fui ali a fundo pesquisar, mas assim, isso começou a ser vocalizado a partir da prisão do MC Pose do Rodo, né? Então, a polícia falou em coletiva de imprensa, a grande imprensa reproduziu isso, e eu fico pensando muito se tem a ver, de novo, estou especulando aqui, e aí gostaria de ouvi-las, né? Tem um pouco a ver sobre, primeiro, esse processo, né, de criminalização realmente desses artistas todos, né, de relacionar a cultura com o narcotráfico, narcocultura, e também me parece ser, talvez, algo até um pouco maior, assim, porque há uma questão muito colocada no âmbito da segurança pública, em que se ventila essa ideia, que não é inclusive daqui, né, é estadunidense, de então colocar aí, enquadrar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, né? E aí, claro, aí a gente tem que talvez entender um pouco do contexto maior, mas eu não consigo dissociar uma coisa da outra, sabe? Me parece que tem uma ação coordenada ali sendo muito orquestrada, e aí na prática, efetivamente, eu que estou aqui no Rio, por exemplo, hoje teve uma nova ação da polícia, feridos, né, ali na região do Cidade Alta, que é para poder tentar, diz a polícia, diz o governo do estado, encontrar o responsável ali pelo complexo de Israel. É incrível porque eles saem atirando, saem fazendo o que fazem, né? E nunca encontram, é assim. Então a gente tem uma polícia que é absolutamente incompetente em todos os sentidos, né? Mas enfim, então me parece que tem uma coisa ali, um cenário sendo colocado, sabe? E esse termo narcocultura, ele vem sendo instrumentalizado para tentar encontrar, então, ali alguns alvos, né? Começando pelos artistas, me parece. Então, queria ouvir de vocês um pouco, inclusive, dessa relação, sabe? De colocar cultura com narcotráfico, o que vem a ser isso exatamente, colocar esses artistas como aqueles que vão expor e vocalizar a cultura dessas organizações criminosas. Então, queria ouvir mesmo uma observação, né? Como é que vocês estão vendo essa questão? Olha, eu particularmente acho que o racismo ele sempre dá um jeito de se renovar, né? Em 1940 que eu acho que surge a lei da vadiagem, né? E como fica muito visível o racismo a partir desse projeto de lei,
ele, bem entre aspas, deixa de existir, e quando a gente chega em 2025, a gente dá de cara com uma lei anti-Oruan, né? Então a gente trocou o 6 por meia dúzia. O racismo, ele é uma tecnologia de violência contra corpos negros, né? E o alvo do racismo sempre foi o corpo negro, mas o corpo negro jovem que fala, que ganha dinheiro com cultura, que se posiciona, esse é o corpo que vai ser mais perseguido, né? Então, eu acho que esse termo narcocultura é uma forma branda de você criar uma nomenclatura para rotular aquilo que já existe, que é a perseguição de jovens negros que querem desfrutar da sua arte e da sua cultura nos seus territórios, né? Então, eu poderia falar muita coisa sobre isso, mas eu prefiro realmente sintetizar tudo isso no racismo, porque é racismo. É racismo. Quando a gente fala de funk, acho que a gente precisa entender, tanto do funk, tanto do hip hop, né, principalmente nos dias de hoje, você vai ver a juventude falando de armas, você vai ver a juventude falando de drogas, mas você também vai ver vários artistas falando sobre letras, sobre referências de livros, né? Você vai ver, tem um artista, por exemplo, que é do Rio de Janeiro, que é um rapper que se chama Leal, que ele tem a primeira música dele, se chama Pedro Bala, de um dos discos dele, de um dos álbuns dele, tem uma música que fala sobre o Pedro Bala, e toda a referência dele é do Capitães de Areia, de Jorge Amado, né? E isso ninguém questiona, né? Porque quando a gente vê artistas falando sobre sobre o outro lado da cultura, isso não é questionado, isso não é posto em jogo. Se eu for falar de funk, eu posso falar do funk que tem uma galera que faz música de funk, que não fala palavrão, que faz música para criança, que faz música para dançar, né? E aí toda essa cultura vai ser criminalizada porque tem um artista falando sobre a realidade, e essa realidade vai ser rotulada como narcocultura. Eu acho que essa pergunta ela pode ser respondida através do que o MC Cabelinho deu em uma das suas entrevistas, quando ele fala, né? Eu fui um artista, eu sou ator, né? E aí, quando eu sou chamado para interpretar um traficante na novela, isso é visto como arte. Mas aí, quando um MC canta isso nas músicas, é visto como crime, né? Então, a partir do olhar de quem o funk é considerado uma narcocultura? E a partir de que sentido a gente está falando sobre narcocultura? Né? É no sentido pejorativo? Porque, de fato, é. E eu acho que a gente precisa entender que tudo isso é uma criação do racismo, né? Tentar associar o crime organizado, que não tem nada a ver com a prática terrorista, ao terrorismo, é uma forma de violentar mais uma vez. É uma forma de, aliás, é uma forma de legitimar mais uma vez que o crime é crime, mas em vez da gente resolver esse problema, a gente criminaliza. A gente não tem um trabalho de ressocialização, né? Até porque, voltando na questão do pose, né? Se a gente entende que a arte ela é uma ferramenta de transformação social e de ressocialização de pessoas que passam pelo sistema carcerário, por que o MC Pose foi perseguido desse jeito? Né? Porque uma das justificativas mas ele já foi preso, mas ele canta a música do Comando Vermelho, tá, mas pô, o cara ele já provou por A mais B que todo o patrimônio dele vem da arte. E por que ainda existe essa perseguição com o passado do cara? Para ele não valeu o processo de ressocialização através do movimento funk? Qual que é a proposta que se tem para a gente colocar para esses artistas repensarem todo esse processo de cultura mesmo? Porque não tem como a gente falar da nossa sociedade, do nosso território, sem a gente considerar
aquilo que está posto. Né? Então, acho que é importante a gente pensar que esse termo de narcocultura parte de uma visão, de uma ferramenta tecnológica do sistema em renovar o que a gente entende como racismo. Neri. Esse termo ele me chamou bastante atenção. Eu até fiz um tweet sobre isso, porque como eu sou uma profissional de comunicação, quando acontecem essas coisas, eu sempre vou ver como a mídia está noticiando, né? E eu lembro acho que logo no segundo dia que o delegado, acho, da Polícia Civil usa esse termo, eu tirei um clipping, eu tenho um sistema aqui, uma plataforma de clipping, que eu coloquei o nome do Pose, e praticamente todos os portais de mídia estavam usando esse termo narcocultura. E a gente que trabalha como comunicação, enfim, em todo o seu espectro, e outras correlatas, a gente sabe que a linguagem, ela é um projeto também, né? Como isso não é à toa, que a gente não seria ali uma coisa que aconteceu. Então, eu fui me aprofundar, fui conversar com pessoas que eu conheço, e cheguei numa tese de um professor da Colômbia, Omar Rincón, que é um professor especialista em comunicação, crítico de mídia, e que vai tratar desse termo, narcocultura, né? O que se entende, então, a partir disso? Ou o que eu entendi? Porque também é importante dizer que aqui, para a gente, pensando enquanto pesquisadora de hip-hop, isso é absolutamente novo, né? Nunca houve o termo tão relacionado ao MC. Aliás, eu nunca vi esse termo ser relacionado ao MC e, sobretudo, desta forma. Então, acho que também a gente vai precisar esperar para ver os desdobramentos disso. Acho que eu não tenho uma análise completa ainda sobre isso. Mas o que eu posso dizer é que esse termo ele não é utilizado no campo da segurança pública. Né? Ele é um termo que foi utilizado para fazer um estudo de territórios específicos, onde o narcotráfico é muito forte, sobretudo na Colômbia, né? E que se entende que nós todos que estamos em contexto de tráfico, né, nós, de alguma forma, estamos inseridos a uma narcocultura, e isso não significa que nós somos traficantes. O que eu estou querendo dizer? Que se eu moro, eu vou dar um exemplo muito claro, eu moro numa rua e do lado da minha casa, da minha sogra, é uma biqueira. Eu sei como que funciona o sistema ali, então eu sei a hora que eu posso chegar, a hora que eu posso sair, eu sei o que eu posso falar, eu sei reconhecer os personagens que ali se apresentam, eu sei reconhecer os personagens que ali estão, as roupas que eles gostam de usar. Então, são códigos que a ocupação de tráfico se utiliza. Isso seria, então, para o Omar, a narcocultura. Eu, Neria, sou traficante por reconhecer essas linguagens, esses códigos? Não. Assim como Pose. Né? Então, ele coloca ali aquele radinho do lado, que parece que remete aos radinhos de traficantes. Ele é traficante? Não. É porque ele tem similaridade com os códigos do território dele. Agora, entender por que logo em seguida de uma notícia de que estão tentando enquadrar as facções criminosas como narcoterroristas, um agente da Polícia Civil relaciona esse termo ao MC. Eu tenho especulações, mas eu acho que são ainda muito embrionárias para poder dizer exatamente o que é. Uma delas, de fato, é a criminalização, né, da cultura, que eu acho. Mas o que me leva a pensar também é que o Estado nunca precisou fazer isso para criminalizar as nossas culturas. Então, eu acredito que tenha um projeto muito maior nesse sentido, e que eu ainda não sei identificar qual que é, e eu acho que, né, vai precisar do trabalho aí de muita gente, muita instituição idônea, para poder entender como vai ser os desdobramentos disso. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa sim ficar atenta, não só, obviamente, ao enquadramento das facções em terroristas, né, como o uso do termo se continuar sendo recorrente o enquadramento de jovens de culturas negras de periferia
relacionadas ao termo narcocultura, porque até então esse termo ele é só usado no campo da sociologia, da comunicação. Inclusive tem uma entrevista que o meu parceiro Vini Rodrigues, professor da FESP, deu recentemente para falar também desse termo, acho que foi na UOL que ele deu, e que ele reforça que também só está no campo da sociologia, e que pela primeira vez isso tem sido forçado na segurança pública para se relacionar com o MC. Tá certo. Olha, Renata, Neri, eu queria falar mais, inclusive, que, assim, inclusive eu queria, pensei aqui agora, já vou lançar aqui no ao vivo mesmo, chamá-las até para a gente falar mais especificamente sobre o Oruan, essa figura, como o Neri bem falou, né, o quanto ele mobiliza em todos os sentidos e que é uma figura complexa, e aí já deixo aqui o convite para de repente a gente organizar, porque já está com o tempo aqui. Agradecer a Renata, inclusive, porque ela avançou aqui no horário que ela tinha disponível. Então, agradecer muito, Renata, e você, Neri, também, por virem aqui. Mas já deixo o convite aí para a gente tentar organizar para uma próxima conversa, porque suscita muito debate. Aí vem muito oportunista que fala bastante bobagem também, né? As reproduções de discriminação e racismo aparecem aqui, porque a gente está no ao vivo e a gente tem o chat, está aberto para a internet. Então, mas eu acho que é importante fazer esse enfrentamento mesmo, né? De trazer, inclusive, a complexidade dessa figura do Oruan, porque as pessoas acham, me parece, trazem essa premissa de que a gente não quer falar sobre, inclusive, as contradições que estão presentes aqui, resumindo, em todos os seres humanos. Mas, enfim, falando dessa figura, porque é uma figura que mobiliza mesmo, e acho que a gente precisa falar nesse sentido mesmo, né? Então, é isso. E muito obrigada mais uma vez mesmo, assim, por virem aqui, se disponibilizarem para a gente conversar e trocar essa ideia, porque eu acho que vale muito a pena e a gente precisa falar sobre essas questões todas mesmo. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, Thalita. Obrigada pelo convite mais uma vez. Já digo que sim, aceito esse convite da gente fazer uma outra conversa para a gente falar dessa figura que é o Oruan, principalmente agora que ele está se posicionando de uma forma que ninguém esperava, né? Geralmente as pessoas elas não esperam esse tipo de posicionamento, então acho que é muito interessante a gente pensar como lidar com uma figura como ele. E estou aberta ao debate, muito obrigada pelo convite, fico aberta para a gente estar aqui novamente falando sobre isso. Obrigada, galera que está aí assistindo a gente no Cultura Brasileira, obrigada, Thalita, obrigada, Nerie. E vamos que vamos, acho que a gente tem muita coisa para conversar ainda assim, acho que tem muita coisa para se construir, eu acho que essa perseguição com o movimento funk, com os MCs de funk principalmente, ela está se dando de uma forma muito maior, né? Quando a gente pega a história do funk no Brasil, a gente percebe que o movimento funk ele passa por várias nuances de perseguição, né? Então, hoje eu percebo que a gente está numa onda muito alta de perseguição do movimento funk. Então, a gente vai precisar mesmo discutir muito sobre isso, porque isso não vai parar. Hoje a gente tem um projeto nacional de criminalização dessa cultura e a gente está lidando com um cenário totalmente diferente de quando a gente tinha o funk lá em 99, quando teve a CPI do funk, que ficou somente no território do Rio de Janeiro. Hoje o funk ele está em todas as periferias do Brasil. Hoje o funk ele consegue alcançar mundialmente. Hoje o funk ele está até em campanhas de marca de luxo, por exemplo. E na medida que o funk ele se expande de uma forma muito grandiosa, ele é muito perseguido de forma grandiosa. Então essa nova onda de perseguição do funk, ela, ao meu ver, como uma pesquisadora, ela está bem diferente nesse sentido, porque a perseguição agora ela está se tornando organizada, coletiva e institucionalizada, né? Então a gente precisa pensar como que a gente vai combater tudo isso e a gente só vai conseguir construir isso se a gente criar diálogos, né? Se a gente fazer essa disputa de narrativa, não só com a população, mas também com os artistas do funk. Infelizmente, o MC Pose teve que ser preso, para o Oruan ter que mobilizar muitas pessoas para ir de frente da cadeia e fazer o que fez, né? Mas é a partir do caos também que a gente se organiza, e eu acho que espaços como esse para a gente falar sobre isso é muito importante para a gente
construir uma narrativa positiva e que faça de fato o enfrentamento político-social que o funk precisa fazer. Então, me disponho para fazer essa conversa. E muito obrigada a galera que acompanhou todo o debate, que também contribuiu. Tamo junto, até a próxima. E é isso aí. Eu quero agradecer também, agradecer Renata, agradecer você, Thalita, principalmente pelo convite, agradecer todo mundo também que ficou até aqui acompanhando a gente, quem vai assistir depois. Renata, acho que deu um bom contexto em relação a essa perseguição com funk. Reforçar que a cultura, a massa funkeira está sob ataque, mas ela também vai contra-atacar. Né? Existe uma série de mobilizações já sendo feitas, a própria Renata, pela Frente Nacional de Mulheres do Funk e pela Frente Parlamentar do Funk, já tem se organizado, né? Já ocorreu uma primeira audiência pública com o Movimento Funk para tratar da lei anti-Oruan. Em breve também vai acontecer mais algumas mobilizações em contra-ataque a essa perseguição. Vai ser um prazer falar do Oruan. O Oruan é essa figura complexa, mas nem tanto. Eu acho que 2 palavras que a gente precisa ter aqui já posta para abrir esse diálogo é pensar o punitivismo e também o direito à ressocialização, né? Porque nós temos e o comprometimento com a juventude negra, porque embora nós temos essa figura, esse personagem Oruan, e que obviamente tem toda uma complexidade, porque ele é filho de quem ele é, mas ele é só filho, né? A gente precisa reforçar isso. Nós temos vários Oruans por aí, e as mulheres negras e as pessoas que querem não estão dispostas a soltar a mão dessa juventude, nem um pouco. Né? A gente tem continuamente trabalhado com a formação desses jovens e a gente acredita nisso. Eu acho que um grande exemplo para chamar aqui, que me lembrou, inclusive, no dia da prisão do Pose, aliás, na saída da prisão do Pose, foi o Dexter e o Afro-X, né? Que são 2 figuras do rap que foram presas. Quando eles conseguiam uma vara de sutura para fazer show, havia uma série de mobilizações contra, e hoje, olha o lugar que o Dexter e o Afro-X ocupam dentro do movimento hip-hop e quantos são figuras importantes para essa juventude. Então, a gente não soltou a mão do Dexter lá atrás e não pretendemos soltar a mão nem do Pose nem do Oruan agora, porque a gente acredita mesmo no futuro deles. Acho que é isso. Então é isso. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Então vamos seguir conversando aí e é isso. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.